Olá, queridos amigos. Meu nome é Sofia Dorinskaya. Sou presidente do Escritório Internacional de Direitos Humanos na área da saúde mental e diretora do Centro de Informação Médica Sofia Dorinskaya. Hoje eu continuo conduzindo o bloco do Escritório Internacional e do Centro de Informação Médica. E hoje vamos analisar o mecanismo de ação de um medicamento chamado Phenibut. Para que possamos entender como esse medicamento funciona, vou novamente desenhar um modelo. A conexão entre duas células nervosas, chamada de sinapse. Agora eu vou pegar mais grosso, o chamado sinapse. E nós já analisamos os mecanismos de ação de algumas substâncias que atuam no cérebro e, de modo geral, no tecido nervoso. E eu contei para vocês sobre as substâncias que participam da transmissão do impulso nervoso, os chamados neurotransmissores. E hoje nós vamos falar sobre uma substância que inibe o impulso nervoso, ou seja, essa substância que interrompe, essa substância biológica, essa substância natural que interrompe a condução do impulso nervoso. E ela se chama ácido gama-aminobutírico, um nome bem longo. Mais resumidamente, é chamado de ácido gama-aminobutírico. Naturalmente, na natureza e em qualquer organismo vivo, não devem existir apenas mecanismos para conduzir o impulso nervoso. Por analogia com um fio elétrico, não temos eletricidade ligada o tempo todo. Às vezes precisamos desligá-la. Da mesma forma, em um organismo biológico, em um organismo vivo, sempre existe um mecanismo para interromper o impulso nervoso. Como esse mecanismo é caracterizado? Na biologia, na natureza, sempre, em condições naturais, esse mecanismo nunca é permanente. Ou seja, quando preciso, esqueça ou desbloqueie. E é assim que, através da ação do ácido gama-aminobutírico, a condução nervosa é regulada. Então, o Phenibut é um derivado do ácido gama-aminobutírico. Consequentemente, a ação do Phenibut é bloquear o impulso nervoso. Se falarmos sobre substâncias mais potentes que visam bloquear o impulso nervoso, são os neurolépticos. Eu já contei para vocês, podem assistir no vídeo. Eu expliquei como os neurolépticos bloqueiam o impulso nervoso através de uma alteração muito intensa da bioquímica da célula. Já o Phenibut funciona como uma versão sintética, com algumas diferenças, do ácido gama-aminobutírico. E ele bloqueia o impulso nervoso. Para quê? Porque quando o impulso nervoso é bloqueado, ocorre o acúmulo daqueles neurotransmissores, como, por exemplo, serotonina, dopamina e assim por diante. E para que isso é necessário? Quando há acúmulo, quando o nível desses neurotransmissores aumenta, o humor melhora. O humor da pessoa melhora quimicamente. E a verdade é que esse é exatamente o mecanismo de ação, ou seja, o bloqueio do impulso nervoso e o aumento da dose de neurotransmissores em 5 a 10 vezes. Esse é exatamente o mecanismo de ação de algumas drogas. É exatamente por isso que, quando a pessoa usa uma droga, ela se sente bem. As cores ficam mais vivas, mais intensas. Os problemas da vida parecem desaparecer. A pessoa sente mais energia e assim por diante. Então, o derivado do ácido gama-aminobutírico, o fenibuto, ele justamente bloqueia a transmissão do impulso nervoso e é aqui que esses neurotransmissores se acumulam. De acordo com o guia RLS Continuação dos Medicamentos, o fenibuto é indicado para estados depressivos, ansiedade, medo, entre outros. Além disso, o fenibuto, de acordo com os dados oficialmente publicados, tem certa influência sobre o fluxo sanguíneo. Ele, assim chamado, melhora a fluidez do sangue. Vou falar de forma simples. A fluidez do sangue. É exatamente por isso que se afirma que ele melhora o suprimento de sangue para o tecido nervoso. Bom, naturalmente, se o sangue fica mais fluido,
Isso significa que ele penetra melhor nos capilares e assim por diante. O que eu posso dizer para vocês sobre a prescrição de uma substância como essa? Vou repetir mais uma vez. Nós fomos a última turma que estudou pelo programa soviético. E eu quero dizer para vocês que a prescrição de substâncias como essas é justificada quando existe uma patologia real do tecido cerebral. Por exemplo, o chamado acidente vascular cerebral ou infarto cerebral, ou acidente vascular cerebral isquêmico, quando o sangue não chega a uma parte do cérebro. E realmente ocorre uma catástrofe. E é preciso, grosseiramente falando, amolecer esse local e melhorar a fluidez do sangue, e assim por diante, porque a pessoa realmente está em um estado depressivo devido à sua patologia física. Esses fenômenos de melhora do humor são justificados. Mas escute, prescrever uma substância simplesmente para uma pessoa que tem ansiedade, medo, só porque é uma certa emoção, isso na verdade é ensinar a pessoa a sentir prazer com a ajuda de um comprimido. Esse é o mesmo mecanismo vicioso. É o mesmo ensinamento do vício moral. Sentir prazer sem fazer nenhum esforço para isso. É exatamente por isso que os dependentes químicos se degradam. É exatamente por isso que isso é considerado assim. O vício em drogas sempre é considerado um defeito moral, porque a pessoa se acostuma a sentir uma emoção boa sem fazer absolutamente nenhum esforço. A pessoa nem sequer descobre o que a leva a este ou aquele transtorno. Ela não aprimora suas habilidades profissionais, não melhora suas habilidades de comunicação, não resolve os problemas da própria vida. Ela simplesmente toma um comprimido e simplesmente se sente bem. O mais terrível é quando dizem para você que isso deve ser usado em crianças completamente normais e adequadas, porque há um motivo para prescrever essa substância. Eu li como contam para as mães. Seu filho tem hiperatividade. Ele tem má circulação sanguínea no cérebro. Mamães, a má circulação sanguínea no cérebro deve ser comprovada por métodos objetivos de investigação, porque a alegria da criança, a inquietação, a falta de vontade de se comunicar com alguém, agressividade e irritabilidade são emoções que mostram, antes de tudo, que a criança está tendo algum problema no ambiente ao redor. Os adultos existem para observar a criança, conversar com ela, perguntar o que está acontecendo e ajudá-la a resolver as situações da vida. E não para ensinar a criança que ela pode tomar um comprimido e que isso vai mudar alguma acesso a alguma coisa. Você entende? Isso na verdade já é o suficiente. Esse é um mecanismo biológico muito sério, eu diria até muito rígido. E você deve ter plena consciência de que está interferindo nos mecanismos biológicos de regulação da condução nervosa. É exatamente por isso que o fenibuto não é prescrito para mulheres grávidas ou para mulheres que estão amamentando. Porque, para ser sincera, se você começar a interromper o impulso nervoso, pensando mais adiante, posso dizer que, por exemplo, em um feto em desenvolvimento, simplesmente não haverá formação do sistema nervoso. Você simplesmente vai estragar tudo aqui, entende? E a prescrição de tais substâncias deve ser realmente justificada. Justificada pela medicina. Você deve ter provas incontestáveis em mãos de que seu filho, teve um acidente vascular cerebral para prescrever tais substâncias. A mesma substância é usada em doenças como, por exemplo, Alzheimer, ou então em outras condições. Em casos de tremor nas mãos, às vezes prescrevem essa substância para crianças com paralisia cerebral. Quando esses impulsos nervosos ocorrem, eles cortam o impulso. Mas eu posso dizer para vocês que existe uma maneira mais suave, mais segura de melhorar a condução nervosa e permitir que o corpo restabeleça de alguma forma a transmissão do impulso nervoso. E para isso, existem substâncias absolutamente seguras. Eu não vou dizer que isso vai acontecer assim, instantaneamente. O organismo, de modo geral, é um sistema que precisa de tempo para se adaptar.
Mas é absolutamente certo que o uso de substâncias como o fenibuto deve ser muito rigorosamente justificado do ponto de vista médico. Seus exames precisam ser tão indiscutíveis, tão claramente interpretados, especialmente quando se trata de crianças, porque você está basicamente cortando quimicamente a condução nervosa da criança. E eu quero dizer mais uma vez, queridos pais, entendam uma coisa simples. O diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um diagnóstico psiquiátrico inventado, cujo objetivo é explicar situações normais da vida com uma doença que não existe e ter um motivo para vender um comprimido para você. E levando em conta que você está basicamente criando uma ferramenta para o seu filho, você está ensinando ao seu filho o hábito de continuar tomando comprimidos quando ele não está bem. Em vez de aprender a resolver os problemas da vida, você está, dessa forma, ensinando seu filho a ter o hábito de ser um dependente químico. Continua. Espero ter esclarecido o que é o fenibuto. Muito provavelmente é uma boa substância. É um bom medicamento, sob uma condição simples, que seja usado pelo médico certo, no lugar certo, na hora certa. E para aquelas patologias que estão comprovadas e que realmente precisam desse tipo de correção farmacológica? Sônia Dorinskaya esteve com vocês. Até logo!